Evangelho de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Nós iremos iniciar uma série de mensagens sobre o Evangelho de Mateus. É o primeiro evangelho que narra a história de Jesus, né? Foi escrito logo após a morte, ressurreição e assunção de Jesus. Nós vamos fazer uma série de mensagens para nós entendermos sobre a vida, a obra de Jesus, né? Também sobre o reino de Deus. O Evangelho de Mateus vai falar muito sobre o reino de Deus aqui na terra. Eu lerei aqui a partir do versículo 1, tem algumas palavras difíceis, mas os irmãos vão ler alguns versículos comigo, então me ajuda aí na hora que eu falar. Mateus capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rude gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 21 juntos? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Sr. Oswaldo, faz uma oração por mim, pela mensagem, por favor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém. Deus da minha vida, Deus da minha salvação, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te apresento o teu servo para a tua honra. Amém, Deus. Meu Deus, essa mensagem profunda, o Senhor vem dar sabedoria ao teu servo. Amém. Que essa mensagem caia no nosso coração. Amém, Deus. Pai, para que nós possamos aprender a entender o Senhor. Amém. Eu abençoo o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.
O objetivo de nós meditarmos no Evangelho de Mateus é termos mais conhecimento, profundidade, historicidade sobre o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de Mateus foi escrito no ano 50 e ele tinha dois propósitos. O primeiro propósito é mostrar, testificar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Esse é o primeiro propósito. Jesus é o Messias, está aqui. Porque os judeus, que eram o povo de Jesus, Jesus veio para o que era seu, mas eles não conheceram e não receberam. Então Mateus resolve escrever para mostrar: Jesus é o Messias. Segundo o propósito de Mateus, é que a missão do Messias não era política, geográfica, como aquela que eles viviam naquele tempo. Eles já haviam passado pelo Império dos Macabeus, de Alexandre o Grande, agora estavam vivendo sob o Império Romano, e muitas pessoas, baseadas nas profecias de Daniel, imaginavam que o Messias seria um homem político, guerreiro, estratégico. Não era assim. Mateus então tinha um segundo propósito: mostrar que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus é o Messias e ele vai inaugurar o reino de Deus, mas não é político, geográfico, é dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós, ok? Então Mateus vai mostrar de uma forma clara, bem acurada, bem pesquisada, a obra de Cristo na terra. Tem detalhes que apenas Mateus vai apresentar, porque ele vai mostrar desde o comecinho até o final. Foi o primeiro a escrever, ele estava ali. Mateus foi um dos primeiros discípulos, também chamado de Levi. Mateus e Levi é a mesma pessoa, assim como Simão e Pedro, Saulo e Paulo. Então Mateus é Levi. Pouco depois da morte de Cristo, ele começa a escrever. Então estava tudo muito quente na mente dele. Ele escreveu quase 40 anos antes de João e de Lucas. Então, 40 anos depois que Mateus escreveu, o apóstolo João vai escrever, o apóstolo Lucas, o médico, vai escrever. Então Mateus tinha tudo muito quente na sua mente. E Mateus vai ter um complexo de eventos muito interessante. Eu queria compartilhar com os irmãos: encarnação, humilhação, morte, ressurreição e exaltação. Então nos próximos domingos, não falte, nós vamos meditar sobre a obra de Cristo aqui na terra, amém? Hoje nós vamos falar sobre primeiro aí, a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo, teologicamente, significa isso aqui: a encarnação de Cristo é a crença cristã de que o Filho de Deus assumiu um corpo humano e uma natureza, tornando-se simultaneamente Deus e homem. Ou seja, em Cristo tem as duas naturezas: a natureza divina, que vem de Deus, a natureza humana, que vem de Maria. Então, irmãos, presta atenção num detalhe interessante, que às vezes é um pouco confuso. Jesus, como homem, ele tem mãe, Maria, mas ele não tem pai, ele tem padrasto, José. E Jesus, como Deus, ele tem pai, ele é eternamente gerado de Deus, mas ele não tem mãe. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Maria. Então Jesus vai receber a natureza divina de Deus, recebe a natureza humana de Maria. Isso é muito importante, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então Jesus, ele, na sua encarnação, ele tem as duas naturezas, divina e humana. Isso vai capacitá-lo a morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida com Deus, satisfazer a justiça divina, abrir o caminho do céu e principalmente fazer a redenção da humanidade. A redenção da humanidade. Então vamos voltar para o nosso texto aí, versículo 16 ao 18. Primeiro ponto nosso:
A encarnação aconteceu na plenitude dos tempos. Versículo 16 até o versículo 18. Fala assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, primeiro ponto nosso: a encarnação aconteceu na plenitude dos tempos. Nós lemos aqui a genealogia de Jesus, né? A árvore genealógica de Jesus, mostrando de onde Jesus veio, para mostrar a humanidade de Jesus. Então Jesus nasceu de uma família que tinha reis, tinha rainhas, mas também tinha muitas pessoas que eram improváveis. Tamar, que gerou do próprio sogro um filho, enganou, mentiu, engravidou do próprio sogro. Ali, Jesus vem de Tamar. Tem Raabe, que era uma prostituta de profissão, mas ela creu, entrou para a linhagem da fé, e Jesus vem de Raabe. Tem Ruth, que era pagã, moabita, mas Jesus veio de Ruth. Tem aqui a mulher de Urias, né? Então, Jesus vem de uma família que tem reis, rainhas, mas também tem pessoas simples, humildes, improváveis. Onde eu estou querendo chegar com ele? Deus planejou tudo isso. Deus coordenou tudo isso para que a encarnação acontecesse. O apóstolo João, quando ele olha para a encarnação, ele fala assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, em Jesus está toda a glória de Deus. A encarnação de Cristo não tirou a glória de Cristo. Ele veio de uma família que tinha reis, rainhas, mas tinha pessoas humildes, pessoas improváveis, pessoas que teoricamente, humanamente, não estavam qualificados para aquilo. Mas a encarnação de Cristo foi planejada e preparada por Deus. Tudo foi preparado por Deus. A humanidade foi preparada por Deus. Naquela época, irmãos, havia 3 características importantes que levam à conclusão que estava vivendo a plenitude dos tempos, que eram poucos prováveis. Primeira característica, a Pax Romana. O Império Romano determinou paz em todo o Império. Então permitia que José e Maria viessem para Belém, para Jesus nascesse. E permitia que os apóstolos saíssem pregando a palavra sem risco de morte. Era uma coisa pouco provável. Até aquela época, até a lei da Pax Romana, não havia segurança naquelas estradas. As pessoas tinham medo de viajar e pregar. Agora estava ali instituída a Pax Romana. Uma outra característica daquela época que era muito peculiar: a língua grega universal. Era uma língua bastante característica. Alexandre o Grande dominou o mundo. A partir de agora, em todo o império de Alexandre o Grande, todo mundo tem que falar a lei do imperador, a língua do imperador grego. Então, eles podiam circular para todos os lados e eles tinham a mesma língua para falar, mais ou menos como nós temos hoje o espanhol aqui nas Américas, né? A língua inglesa quase no mundo inteiro, mais ou menos assim. E tinha mais uma outra coisa: o monoteísmo dos judeus. Após o cativeiro da Babilônia, os judeus pegaram uma grande seriedade contra a idolatria. Então Deus preparou tudo de tal forma que Gálatas 4, versículo 4 e 5 fala assim: vindo porém a plenitude de tempo, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Nasceu de uma mulher, numa família comum, simples, de pessoas improváveis, né? Mas tinha um propósito por causa disso tudo. Qual era o propósito, irmãos? E é aí que eu quero chegar. A encarnação de Cristo foi uma obra da graça de Deus. E aí começou o reino de Deus. Começou muito mais coisas acontecendo. Pela graça de Deus, Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Maria ainda era adolescente, era virgem. Isso foi feito para que em Jesus não tivesse a imputação do pecado de Adão. Então, o pecado ele veio através de Adão e entrou na raça humana. Jesus, como homem, não teve pai. Ele veio de Maria, gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. E aí, irmão, chega uma coisa muito importante para nós. Jesus nasceu sem pecado. Por que isso é tão importante para nós? Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, pagou a nossa dívida com Deus e ficou apto a nos resgatar do pecado. Entende? Porque Jesus era sem pecado e viveu sem pecado, ele se tornou apto a pagar a nossa dívida e nos libertar da escravidão do pecado. Quando uma pessoa recebe Jesus, além do perdão, da salvação, recebe também o poder do Espírito Santo para viver sem pecado. Isto é maravilhoso. Irmão, se você está lutando com algum peso, algum embaraço, algum pecado, alguma coisa está te incomodando, ansiedade, preocupação, depressão, hoje Jesus quer te dar um poder, não apenas perdão, salvação, mas também capacitação. Você não precisa mais carregar esse fardo. Você não precisa mais carregar esse peso. Jesus convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje, Jesus quer tirar o fardo do seu coração. Amém? Pastor, eu entendi, o que eu faço? Abre o seu coração, entrega a vida para Jesus, recebe o perdão, recebe a salvação e recebe também o poder para viver sem o peso do pecado. Isto é o que a encarnação promove para nós. Mas tem mais uma coisa, versículo 21. Vamos ler juntos novamente? Versículo 21, vamos ler? Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Aqui, irmãos, é uma coisa mais profunda ainda, além do pecado. Primeiro propósito da encarnação de Cristo é quando ele se encarna na plenitude dos tempos, para mostrar que ele é sem pecado, tudo converger para ele, tudo aí. Segundo, redenção da humanidade. A encarnação de Cristo propõe, ou prefigura, ou capacita a redenção da humanidade. Irmãos, não fosse a encarnação de Cristo, a humanidade estava perdida. Nós estávamos perdidos. No decorrer da história, muitas pessoas analisaram a vida de Jesus e lhe deram títulos até interessantes. Um grande profeta, um espírito evoluído, mestre dos mestres, rei dos reis, senhor dos senhores, etc. Mas, irmãos, um grande propósito é esse aqui, ó.
redenção da humanidade. A humanidade sem Cristo está perdida. O nome que eu colocará nele, o nome de Jesus. Esse nome vem da palavra lá, Yehová ou Yahvé, significa o Senhor é a salvação, Salvador, Redentor. Ou seja, Jesus veio não apenas para salvar a minha vida e a sua, mas para fazer a redenção de toda a humanidade. A obra de Cristo é tão maravilhosa, tão grandiosa, que alcança a minha vida, alcança a sua vida e está apta, disponível para toda a humanidade. Em qualquer parte do mundo, aonde alguém invocar o nome de Jesus, será salvo. Qualquer canto da terra, irmãos. Olha o que ele diz de João 4:42. E dizia uma mulher: já agora não é pelo que dizeste que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus é o meu Salvador, o seu Salvador e o Salvador de qualquer pessoa em todo mundo que invocar o seu nome. Qualquer canto da terra, qualquer lugar aonde uma pessoa invocar o nome de Jesus, será salvo. Irmãos, isso é maravilhoso. Não depende de dinheiro, não depende de estudo, não depende de status social. Depende apenas de uma coisa: fé. Fé como um grão de mostarda. Em qualquer parte do mundo, aonde alguém invocar o nome de Jesus, será salvo. A encarnação traz a redenção da humanidade. Irmãos, não há esperança para a humanidade a parte de Cristo, fora de Cristo. Mas em Cristo tem esperança para toda a humanidade. Jesus não faz acepção de pessoas. Somente Jesus pode salvar, redimir a humanidade por completo. Somente Cristo pode mudar a minha história, a sua história. Hoje, Jesus quer trazer uma nova história para nós, irmãos. Olha o que ele diz no Evangelho de João 3,17. Olha como ele fala. João 3,16 nós conhecemos. Vamos falar juntos, quem puder? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora olha o 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Somente em Cristo há redenção e salvação da humanidade. Somente Cristo pode mudar a nossa história. Somente Cristo pode trazer um novo tempo. Irmãos, o povo do Antigo Testamento vivia nessa expectativa. 4.000 anos de história olhando para Cristo. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, os patriarcas, eles creram na promessa da vinda de um Redentor da humanidade. Eles acreditavam nisso e viveram nessa promessa. E por causa dessa promessa, eles saíram sem saber para onde ia, extinguiram o fogo, superaram os leões, enfrentaram gigantes por causa dessa promessa do Redentor. As tribos de Israel falavam, cantavam e dançavam a história do Redentor. Os profetas anunciavam desde o amanhecer até o anoitecer a vinda do Redentor. O Cordeiro da Páscoa era o símbolo da redenção de Israel. O tabernáculo apontava para a redenção. Nós vamos estudar isso na quinta-feira, todos esses símbolos aí. Nós estamos estudando o Êxodo, né? A Arca da Aliança era um símbolo de Cristo. As festas, os sacrifícios, tudo apontava para ele. Irmãos, presta atenção onde eu estou querendo chegar aqui com isso tudo que eu estou falando. Resumindo, Jesus é o ápice. Jesus é a consumação. Jesus é tudo na história.
em Cristo convergem toda a história e tudo que há no mundo. Tudo converge para Cristo. Nele estão os tesouros da vida eterna. Sem Cristo não há nada, não há esperança, não há vida, não há história. Em Cristo, novo tempo, nova história, os tesouros da eternidade. Ele é nosso perdão, salvação e redenção. Amém? Último ponto nosso. Terceiro aí, ó, volta lá. Mateus 1, versículo 23. Outro propósito que Mateus escreveu em seu evangelho. Vamos ler junto esse versículo, deixa eu chegar lá. Mateus 1, versículo 23. Então, o primeiro propósito era trazer a encarnação, né, a plenitude dos tempos, estava ali. Deus planejou tudo. O segundo, né, a salvação, a redenção, não apenas minha e sua, mas da humanidade. E versículo 23, Mateus 1, vamos ler? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Irmãos, a encarnação de Cristo também aponta para a inauguração, a instalação do reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus encarnou, C.S. Lewis fala que é como um agente secreto entrando na base inimiga. O mundo inteiro jaz no maligno. Adão e Eva entregaram para Satanás. Satanás é o Deus desse século. As pessoas andam, né, influenciadas pela carne, o mundo, o diabo. Quando Jesus encarnou há 2000 anos atrás, ele invadiu o terreno do inimigo, o domínio do inimigo. Ele amarrou o inimigo e ele instalou, inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Desde a encarnação de Cristo, o diabo, o inimigo das nossas almas, não tem mais poder sobre nós. Ele não toca. Hoje em dia a gente vê muito teatro sobre o diabo, às vezes até na televisão, mas muitas dessas coisas às vezes é só teatro. O maligno não toca. Quando eu era adolescente, eu assisti um filme que me fez pensar muito, que fala assim: fé demais não cheira bem. Era uma paródia sobre a ação do inimigo. Mas, irmãos, o que eu quero que você entenda? Desde a encarnação de Cristo, o reino de Deus foi inaugurado na terra. Quem tem Jesus, o maligno não toca. Maldição sem causa não cumpre. A partir da encarnação de Cristo, o reino de Deus se tornou real no meio de nós. A palavra Emanuel significa Deus conosco, ou Deus presente no meio de nós, ou Deus reinando entre nós. O próprio Jesus fala em Mateus 28, 20, né? E eis que estou convosco todos os dias, o dia todo, até a consumação dos séculos. O reino de Deus está no meio de nós. Depois nós vamos ver, pastor, está dentro de nós. Olha Mateus 13 falando sobre o reino de Deus. Mateus 13, versículo 31. Olha como ele coloca aqui, olha, que isso aqui nós vamos estudar detalhadamente nos próximos domingos, essa parábola. Só quero fazer uma alusão a ela. Depois nós vamos fazer uma mensagem específica sobre essa parábola. Mateus 13, versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças,
e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Diz-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 2 parábolas, depois nós vamos aprofundar nelas. Primeiro, o reino dos céus é igual a um grão de mostarda, que colocou no campo, cresceu, invadiu o mundo. Segundo, é igual um fermento colocado em 3 medidas de farinha, e aí envolveu toda a farinha. O que é isso, irmãos? Encarnação de Cristo, inauguração do reino de Deus, instalação do reino dos céus. Jesus nasceu numa manjedoura em Belém da Judéia, sozinho, escondido, desconhecido, só ele, sua mãe, seu pai. Cresceu, treinou 12 discípulos, morreu. A gente pensa assim: acabou, 12 homens, que é isso para colocar o reino de Deus? Aqueles 12 homens multiplicaram, daí a pouco eles eram 120, depois diz que foram para 3.000, depois fala que eram 5.000, depois fala que era uma multidão, depois uma grande multidão, depois fala que já não dava mais para contar. Hoje somos 1.400.000.000. Um grão de mostarda. Um grão de mostarda. 1.400.000.000 de cristãos no mundo. Entende? Só a Assembleia de Deus, lá na Coreia, esse mês teve um evento muito grande na Coreia, eu vi algumas filmagens. Tem uma Assembleia de Deus na Coreia, uma igreja, ela tem 1 milhão de membros em uma igreja, 1 milhão, quase a metade de Belo Horizonte. Começou com um grão de mostarda, entende? Faz sentido? Um grão de mostarda colocado ali. Assim é o reino de Deus. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então, irmãos, no Antigo Testamento havia muitas promessas, profecias anunciando a vinda do reino de Deus. Eles achavam que seria algo político, geográfico. Confundiram várias vezes. Mas o reino de Deus está dentro de nós. Uma semente, um grão de mostarda. Na encarnação, o reino foi inaugurado. Jesus inaugurou o reino de Deus, que está dentro de nós. O nascimento de Jesus inaugurou uma nova história, um novo começo. Jesus é tão interessante que a partir do nascimento dele, a história passou a ser contada até para trás. Ok? Então tem antes de Cristo, 10 anos antes de Cristo, 50 anos antes de Cristo, Aristóteles viveu tantos anos antes de Cristo, Platão viveu tantos anos antes de Cristo, Sócrates viveu tantos anos antes de Cristo. Jesus inaugurou uma nova história, para trás e para frente. Nós estamos no ano 2024 depois de Cristo, ok? E aí, irmãos, onde eu quero chegar com isso aqui? Jesus quer inaugurar uma nova história na sua vida hoje. Um novo tempo, o reino de Deus, que irá crescer, pervadir, invadir e inundar toda a terra. Primeiro, Jesus nasceu ali em Belém da Judéia, inaugurou o reino de Deus. Hoje, Jesus quer nascer no nosso coração, inaugurar uma nova história na nossa vida. Através da encarnação de Cristo, nós aprendemos que há esperança para a redenção da humanidade. Vivemos tempos difíceis, cada ano parece pior. Quando a gente pensa que vai melhorar, acontece alguma coisa inusitada que parece piorar. Mas Jesus continua controlando a história. Há esperança para a redenção da humanidade. Começa comigo e com você. O reino de Deus dentro de nós. Basta crer em Jesus, abrir o seu coração, entregar sua vida para Ele e andar com Ele. Amém? Pastor, repete.
Como eu faço para viver o reino de Deus? Você e Deus. Crer em Jesus, abrir o coração para Jesus, receber Jesus, andar com Jesus. Ok? Você pode fazer isso aqui, pode fazer isso na sua casa, aonde você quiser. O importante é Jesus inaugurar uma nova história na sua vida. Amém? Vamos orar?